História sobre contar mentiras. Espero que você não fique com raiva de mim por isso. Eu não fiz por mal e não queria prejudicar ninguém. Eu só estava tentando viver uma vida que eu não posso ter. Parece estranho, né? Deixe-me lhe contar o que aconteceu. Infelizmente, por causa de uma doença que eu tive quando era criança, eu uso uma cadeira de rodas. Mas eu não quero falar sobre a minha doença. Eu fico em casa quase que o tempo todo. Minha condição física não permite que eu fique lá fora por muito tempo. Mas dentro desse meu corpo deficiente existe uma jovem inteligente e cheia de energia que quer viajar pelo mundo, ter hobbies, sair com os amigos. Porém, eu nunca consegui fazer nenhuma amizade. Eu recebi grande parte da minha educação em casa mesmo, e quando eu fui para a escola, as crianças pareciam ter receio de se aproximar de mim. Elas pensavam que eu tinha alguma deficiência mental também, e isso não era verdade. É por isso que eu estive sozinha durante grande parte da minha vida. Mas eu não tenho do que reclamar. Eu sou grata pela vida que tenho. Eu sou mais grata ainda a quem inventou a internet. Para quem é como eu, essa tecnologia é uma bênção. Foi pela internet que eu finalmente fiz algumas amizades. A maioria desses amigos estava na mesma situação que eu, não podendo se movimentar muito por aí. O curioso é que, quando eu começava a conversar com alguma pessoa saudável pela internet e depois de algum tempo falava sobre a minha situação, a pessoa ficava visivelmente sem graça e cortava o papo. Eu não culpo essas pessoas, eu até as entendo. A gente nunca sabe como tratar pessoas como eu sem ofendê-las. No entanto, eu senti que estava perdendo uma parte importante da socialização, que era compartilhar experiências. Que experiência eu poderia compartilhar, já que ficava grande parte do tempo em hospitais e clínicas? Foi aí que eu tive a ideia de criar uma conta fake nas redes sociais com outra Kate, que é uma adolescente com uma vida interessante. Eu fiz isso mais pra mim, pra criar a garota que eu poderia ser em um universo paralelo e sentir como se eu estivesse vivendo aquela vida. Eu não tinha a intenção de promover a minha conta e ter muitos inscritos. A ideia é que eu pudesse postar fotos minhas, mas em situações que eu não poderia me dar ao luxo de viver. Saindo com os amigos, em algum lugar viajando pela Europa ou Ásia, pulando de paraquedas ou qualquer outra coisa que viesse à minha mente. Mas como eu poderia fazer isso se a melhor selfie que eu poderia fazer era dentro do meu quarto? Bem, um pouquinho de criatividade, imaginação e muita habilidade no Photoshop e sua vida fica maravilhosa. Para falar a verdade, eu queria ter fotos de boa qualidade para que ninguém suspeitasse que elas eram falsas. Havia diversas formas de fazer isso. Primeiro, pegando a foto de outra pessoa e colocando o meu rosto lá, o que é mais difícil. Você também pode encontrar alguém que se pareça com você de longe e usar as fotos dessa pessoa. Ou podem ser fotos com o rosto coberto por alguma máscara, se alguém estiver mergulhando, por exemplo. E por último, com um pouquinho de sorte, dá para fazer uma selfie que mostra que você está em um lugar em que não está. Por exemplo, uma vez eu fiz uma selfie com a Torre Eiffel no plano de fundo e parecia que eu estava mesmo em Paris. Como você pode imaginar, isso se tornou meu hobby. Não dá para explicar o quão empolgante era planejar a vida alternativa da Kate para que tudo parecesse coerente. Minha mãe estava até um pouco preocupada, pois eu estava muito envolvida com isso. Mas eu jurei para ela que isso era só uma forma de me entreter. Enquanto isso, minha Kate estava ficando super popular. Ela era otimista, animada e sempre tinha alguma coisa interessante para falar sobre as coisas que ela fazia e sobre os lugares que visitava. Eu comecei a ter cada vez mais inscritos e tive que dar um jeito de não ser pega. Eu criei contas falsas dos amigos da Kate e as tornei privadas. E potencializei minhas habilidades no Photoshop. Eu até fiz um curso online de retoque. Em determinado momento, eu tinha ganhado mais inscritos do que precisava. Isso estava ficando perigoso. Alguém poderia descobrir que tudo era falso. Mas eu ainda gostava das pessoas que comentavam as minhas fotos. Elas eram sempre legais. Faziam muitas perguntas e nenhuma parecia constrangida em falar comigo. Na minha cabeça, eu estava vivendo plenamente, como se fosse uma pessoa normal. Mas essa história estava fadada a ter um fim. Minha Kate estava hospedada em um famoso hotel em Dubai e estava fazendo algumas comprinhas. Claro, ela é um pouco exagerada, mas dá para comprar o que se quer quando não é preciso pagar de verdade. Quando de repente, uma das minhas fãs mais devotas viu minha tag, ela escreveu para mim publicamente: "Oh, Kate, eu tô no mesmo hotel agora. Vamos nos encontrar." Ups, isso não estava nos meus planos. Eu respondi alguma coisa genérica, tipo: "Sinto muito, agora não vai dar. Quem sabe da próxima vez?" Isso foi suficiente para irritar meus inscritos. Eles perguntaram se eu era metida ou se tinha vergonha de conhecê-los.
Eu dava desculpas esfarrapadas, dizendo que tinha ficado doente, que estava indo embora no dia seguinte e qualquer outra coisa que conseguisse inventar. Mas no final das contas, todos eles começaram a insistir que eu pelo menos cumprimentasse aquela garota, para que eles soubessem que eu era de verdade. Eu admito, eu não tinha que responder a todos eles, mas eu gostava de conversar com eles e a coisa foi tomando uma proporção tão grande e de forma tão rápida que perdi o controle. Eu tinha que ficar offline para pensar no que fazer. Aquele blog era tudo que eu tinha na vida e eu estava prestes a perdê-lo. Mas eu não poderia continuar. A partir daquele momento, as pessoas me pediriam provas de que a Kate virtual realmente existia. O que eu deveria ter feito? Abandonar o blog e começar outro? Isso era tão difícil para mim. Enfim, tomei uma decisão. Fiz uma selfie na cadeira de rodas e postei no meu blog. Eu escrevi como eram as coisas, o objetivo do blog e quem eu realmente era. Eu pedi desculpas por ter mentido e disse que não postaria mais nada. Quando estava prestes a desativar minha página, comecei a receber mensagens privadas. Algumas eram cheias de ódio, mas a maioria delas trazia palavras de apoio dos meus inscritos, inclusive da garota que queria se encontrar comigo em Dubai. Eu não esperava por aquilo e não sabia nem o que responder, porém parece que as pessoas entenderam meus motivos. Eu fechei meu blog, mas mantive contato com muitos dos meus ex-inscritos e boa parte deles se transformou em grandes amigos meus. Foi assim que eu perdi minha vida fake, mas ganhei amigos de verdade, então acho que valeu a pena. Espero que você tenha gostado da minha sinceridade. Se sim, curta a minha história e compartilhe com outras pessoas, para que elas saibam que às vezes as pessoas que mentem